Dando continuidade, né, a segunda parte da conversa com o Gustavo Salvati e com o G. Megali. Gustavo, em relação à compactação também, o que o produtor deve atentar em relação à compactação, produzir uma silagem de qualidade? Beleza, a compactação, a importância dela é o que, né, pessoal? A gente, para ter o processo de fermentação, a gente tem que remover o ar, né, que tem o oxigênio. A gente tem que criar uma condição de anaerobiose, que é a ausência do oxigênio. Para isso, quanto mais você compactar e mais você tirar o oxigênio, melhor vai ser esse processo de fermentação, ele vai iniciar mais cedo. Então, para isso, a gente precisa de um peso de trator lá no silo adequado, né? Normalmente a gente trabalha aí que o que você tem que ter de peso lá tem que ser 40% do que chega por hora. Então, se chega 10 toneladas de matéria natural por hora no silo, você tem que ter um trator de 4 toneladas. Se chega 20, um trator de 8 e assim por diante, né? E aí até o ponto que talvez você vai ter que pôr 2 tratores, né? Porque vai ter um peso que só um trator não vai atender. Que acontece muito na nossa região, porque o pessoal, às vezes aqui, vai usar um prestador de serviço, vai usar uma máquina de 2022 para colher, colhe muito rápido, muito preciso, faz um bom processamento, só que o trator que está compactando é de 1970. Não que a idade, que o peso aí que está impactando, né? Isso. Mas acontece que a velocidade da colheita da automotriz, muitas vezes, não condiz com... Chega muita silagem na hora de compactar. E às vezes é necessário, ter que encher 2 buracos de silo, né? Para dar tempo de fazer essa compactação. É muito comum hoje aqui a gente ter silagens bem processadas, mas não bem compactadas. Entendi. Que ferramenta que você usa para medir essa compactação? Não, hoje na hora da silagem até é um pouco mais difícil, sabe, Guilherme? A gente tem uma para medir a densidade do silo depois dele feito, que é até uma ferramenta que a gente comercializa, que é uma sonda, que permite você avaliar o estoque de forragem. Isso para o nutricionista, para o fazendeiro, é muito importante, para ele ter uma noção de quanto de alimento que ele tem estocado, né? Para traçar a estratégia dele ali, né? Isso, até se ele precisa, talvez, né, a estratégia de tirar, sei lá, silagem de milho da recria, por outra forragem, penalizar os lotes de menor exigência, né, vaca no final de lactação, algo desse tipo, vaca seca. Então é importante avaliar isso. Mas só dando mais um adicional aí na compactação, o peso de trator é importante, ter uma máquina ou com um implemento atrás, né, ou pode ser uma pá carregadeira, ou pode ser um implemento que vai atrás do trator para esparramar a massa de forragem quando ela chega no silo. Então a gente precisa que essa massa fique num extrato assim de 20, 25, 30 centímetros no máximo, para você potencializar a compactação. Não adianta você entrar num montão ali e tentar compactar, que não vai. Você tem que fazer uma fatia, né, camadas, né? Igual você está montando uma lasanha ali em casa, você vai fazendo as camadas, né? E a velocidade do trator também impacta? Então, assim, a gente tenta trabalhar com marchas mais a primeira, a segunda, né? Não dá para você andar muito rápido, porque você vai começar a fofar em vez de compactar, né? Ficar acelerando demais o trator, derrapando, isso aí só vai causar problema. Tem que ser uma velocidade constante, né? Que dê para você compactar. Vai variar de trator para trator, mas a gente não trabalha muito com ele muito acelerado, não. E a forma física do pneu também influencia alguma coisa? Porque eu já vi gente compactando com, às vezes, algum pneu, né, que... Superfície de contato, né? Menor a espessura do pneu, melhor a compactação, né? O peso, a densidade é medida pela área sobre o peso, né? Se você tem um pneu fininho, o peso é mais concentrado, né? Então Sim. você compacta melhor. Só que você vai ter que ter mais passada. Isso aí? Tem isso também. Então, mas assim, não precisa inventar a roda. Você usa o que você tem lá, só dimensiona o peso e esparrama bem, né? E se for um silo trincheira, enche ele inclinado, que você melhora a compactação. Também, se chover, você já está com uma boa parte já feita, você já pode ir vedando ele, entendeu? Em alguns casos. Já vai trazendo, porque já começa uma fermentação na parte de baixo, principalmente, né? Que tem muito peso em cima já lá está sem oxigênio. Isso. Então, a compactação é isso. Claro que quando a gente está em roças que aconteceram muito esse ano, que deu enfesamento, que deu seca, fica mais difícil de compactar. Então, esse cuidado tem que ser redobrado, né? Até mais peso, às vezes a gente põe na 50% do que chega por hora para tentar melhorar ainda mais essa compactação. Em alguns casos a gente tenta até pôr água para elevar um pouquinho mais a matéria seca. Se tiver com 45% de matéria seca, porque fica mais difícil de compactar por esse efeito colchão. Mais seco, passa a roda, a massa volta, né?
E é isso, às vezes você tem que encher 2 silos simultaneamente, né? Principalmente com colhedora automotriz, que a taxa de colheita dela é mais avançada. E assim, nos casos especiais, né, e mesmo inerente, né, ao caso especial, no caso especial a gente tem que ter redobrar o cuidado. Mas a gente também sempre está usando um inoculante bacana, que é um perfil de bactéria que já vai gerar o ácido mais rápido, são bactérias mais eficientes. A gente usa também a tecnologia da lona barreira de oxigênio, que ela vai primeiro e depois vem a dupla face, né? São cuidados assim que garantem que essa silagem vai estar mais protegida, né? Então, tanto a compactação aliada a uma vedação e um fechamento do silo mais rápido, né? A gente tenta fechar um silo em 5 dias. É muito importante isso para minimizar a exposição dele ao oxigênio, né? Então, é muito importante isso. Gustavo, você falou uma coisa importante também, que é o tempo do silo ficar fechado, que antes você tinha falado lá, muito produtor tem deixado silo de um ano para o outro, e isso mostra também que tem maior efetividade na quebra do amido, da prolamina, né? Sim. Que é maior tempo, você dá mais tempo para a bactéria fermentar esse grão, que o nosso grão, igual foi falado, é um grão vítreo, então que é duro, um grão mais duro. Então o inoculante também vem ajudar nisso, né? Para acelerar esse processo de quebra, né? Tinha muita dúvida disso, sabe, o Guilherme, se ele afetava diretamente nessa proteólise. Tem uns experimentos recentes aí do professor Thiago Bernardes para Snaplage, que melhorou a digestão de amido com inoculante. No caso, ele usou Buchanan e uma outra cepa, tinha outra cepa no inoculante que é Yugard, que melhorou a digestão de amido. Então eles estão estudando ainda. Até então não tinha nada que comprovasse isso. Só queda do pH abrupta. No caso de silagem de milho, a gente usa a heterolática, que é a bactéria que além de produzir o ácido lático, produz ácido acético. E esse ácido acético ele aumenta o shelf life, o tempo de vida dessa silagem depois no pós-abertura. Que o ácido acético previne que a levedura cresça na silagem, né? Então, e a levedura que esquenta a silagem primeiramente, para depois vir o fungo e gerar micotoxina e tudo mais. Então, normalmente para silagem de milho a gente usa heterolática, para silagem de capim, por exemplo, é homolática, porque a gente quer que caia o pH rápido, e a silagem de capim ela tem uma dificuldade de cair esse pH rápido, matéria seca baixa, baixo teor de açúcar, em alguns casos, né, mais raros, tem proteína alta, se o cara colher mais folha, né, com uma área bem adubada. O milho não, ele já tem tudo para ser bem fermentado, então ele não tem problema de cair o pH. Onde a gente vai atuar é aonde? No pós-abertura, para melhorar um pouquinho, né, ter esse ácido acético para aumentar esse tempo de vida dessa silagem, evitar subir temperatura e que a gente chama, né, deterioração aeróbia, reduzir a deterioração aeróbia, que nada mais é que é o tempo da silagem assim que ela leva, né, até subir 2 graus Celsius em relação à temperatura ambiental. Então, se você está com a temperatura média de 25 graus Celsius, quanto tempo que ela vai levar para chegar a 27? Né? Esse é o tempo de estabilidade aeróbia, perdão. Na hora que quebra a estabilidade aeróbia, subiu 2 graus, aí ela entra em deterioração. E aí a gente, quando usa essa heterolática, a gente está estendendo esse tempo aí, essa estabilidade aeróbia, né, por mais tempo. Gustavo, ao longo da carreira da gente, desde quando a gente começou a trabalhar com conservação de silagens, eu comecei desde no início, fazer uma silagem de milho sem uso de inoculante, por não ter tanta informação na mão na época, entender que o silo de milho ele já estava numa condição boa para poder fazer uma, né, condição boa de carboidrato, de proteína, né, de umidade, né, para poder fazer uma boa fermentação. Aí eu acompanhei esses processos de não utilizar inoculante, utilizar bactérias homoláticas e baixar o pH e já ter algum resultado em alguns casos, outros não. E depois passei por essa evolução de começar a trabalhar com bactéria heterolática também como inoculante. E aí sim, muita gente às vezes fala assim, não é necessário o uso do inoculante, mas quem viu esse processo, essa mudança, se você pegar uma silagem que foi feita com bactéria homolática, lado a lado um silo que foi feito com bactéria heterolática, o principal que a gente trabalha hoje aqui, né, é o Buchanan, a gente percebe que essa silagem ela não esquenta. Passa 10 dias que você abriu um silo de bactéria homolática, muitas vezes você começa a esquentar. Se você não tiver uma taxa de retirada boa, o problema vai só se agravando mais e você percebe que a silagem feita com a bactéria heterolática não tem esse problema. Ela não tem essa febre, vamos dizer assim, né? Ela não esquenta lá no coxo dos animais.
Então diminui muito essa perda no pós-abertura, nem pode corrigir, às vezes, um problema de dimensionamento. Pode ajudar, né, a minimizar isso. O uso da bactéria só vai ser efetivo se todo o resto for bem feito. Ela não vai corrigir o erro de manejo. Então, assim, se para você usufruir desse benefício dela, a gente falou, colheu na hora certa, compactou, vedou e na hora de abrir, você está fazendo a fatia de corte, removendo a silagem lá 30 centímetros de uma maneira reta, sem atrapalhar a estrutura do silo. Muita gente vai com a retro ou com a pá carregadeira e às vezes afofa mais o silo para dentro, né, criando porosidade e entra oxigênio para dentro. Não, você tem que tirar ele retinho, né, para não abalar a estrutura do silo, permitir ela íntegra, né, e aí ela vai fazer esse efeito. Então, se você medir a temperatura do seu silo, né, uma coisa que a gente faz é medir no centro do silo e em 3 pontos na parte superior, que é onde mais esquenta, né. Esse delta de temperatura, que é a diferença do centro do silo para a parte superior, não pode ultrapassar 5 graus Celsius. Se tiver, porque está tendo deterioração já, né? Então a gente vê quando a gente usa a bactéria heterolática que ela minimiza isso. Se você também quiser botar um datalog lá num balde com a forragem ou com a dieta, você vai ver que ela perdura por mais tempo, desde que o manejo todo para trás foi bem feito. E para ela agir bem, tem vários cuidados. A taxa de inoculação, né? Seguir a recomendação, não usar água clorada, porque a água clorada pode matar ela. Então é um erro. Eu acho que a água, quando a gente passou aqui esse ano na nossa região, as lavouras produziram muito bem, choveram muito aqui na região, mas choveu tanto que chegou a hora de colher, as máquinas não davam conta de entrar. Então a gente colheu na região uma silagem com a matéria seca um pouco alta. Então muitas vezes os profissionais indicaram, não, coloca água para poder fazer fermentação. Vamos brincar, assim, uma faca de dois gumes, né? Porque a matéria seca tá ali, se você errar na quantidade de água, se você estava tentando acidificar aquele meio para que aquilo abaixo pegar, se você colocar muita água, você dilui isso. E às vezes aquela massa que você está ensinando, ela não consegue baixar o pH rápido e te atrapalha naquela fermentação. Em outros casos, e é por isso que a gente não pode só olhar a matéria seca, mas eu acho ela fundamental, porque a gente começa a falar em atividade de bactéria. Se eu pegar uma silagem, às vezes, com 50 de matéria seca lá, eu posso usar o melhor inoculante que for, mas será que o inoculante vai sobreviver naquela condição de pouca água? Será que eu vou ter Porque aquilo é uma panela de comida que está tendo um monte de reações ali dentro, e eu uso inoculante porque eu quero direcionar essa reação para o que eu quero. E aí eu acho que um ponto também que a gente pode tocar sobre a qualidade dessa bactéria. Vamos supor que eu tenho uma bactéria que é o Lactobacillus plantarum. O Lactobacillus plantarum é igual a todo Lactobacillus plantarum? Um Bucheneri é igual a todo Bucheneri? Porque eu penso que isso é organismo vivo. Se o organismo vivo tem material genético, se tem material genético, eu vou conseguir segregar quem tem mais aptidão para fazer aquela fermentação rápida ou não. É igual vaca. Você tem vaca de 5 litros de leite, tem a vaca de 40. Todas elas são Bos taurus, né? Todas elas é Bos taurus. E tem aptidão e aqui não tem. Então, a escolha do inoculante, a escolha de uma empresa idônea, a escolha de uma empresa que já seleciona material genético por muitos anos, eu acredito sim que tem algum impacto. Às vezes a pessoa vai achar Lactobacillus plantarum, é tudo igual. E não é. É material genético, é DNA, né? Então... Não, sim, eu acho que você tem que perguntar para o cara ter algum trabalho científico. Ponto. Exato. Uma revista boa, publicada por um grupo de pesquisa bom. Mas você falou tudo, Zal. O povo tem mania de falar testar na fazenda. Não. Acho que teste é feito na universidade. A universidade está aí para isso, né? Sim, com parâmetros estatísticos. O produtor já paga caro demais, né? Para ficar testando coisa em casa. Na casa dele, né? Mas assim, tem muitos erros na inoculação, que é o preparo, né? A dose certa, né? A gente vê muito erro lá na hora que o cara está colhendo, de usar a água não pode ser clorada, igual a água da cidade nossa tem tratamento com cloro, isso mata a bactéria. Usar a dosagem certa, homogeneizar isso bem, porque se não ficar bem homogeneizado, entope os biquinhos do pulverizador, ou da máquina, ou se o cara faz com bomba costal. Se fizer com bomba costal, não pode ser aquela que foi usada para veneno, para outra coisa, tem que ser uma bomba costal exclusiva para aquilo, né? Se a pessoa faz a inoculação no silo. Legal. A gente pega na automotriz, né, regular, né? Você tem que saber quanto está colhendo por hora, pra você saber o quanto que vai encher o tanque, né? Você tem que ver a vazão da automotriz, para você fazer a regulagem certa. Não é tão simples como as pessoas acham.
Você falou da parte da água, o desafio, eu acho que nem é a parte do pH que você falou, não, nem é tanto isso. O problema é sempre a homogeneização. Se todo lugar que você tem que pôr água, o critério mais difícil é a gente homogeneizar essa água, né? Principalmente num silo que está seco, mal picado, a água tem de ir para o fundo, ela não homogeneiza direito, né? E da mesma forma é o inoculante, né? Se o bico está aspergindo direito lá dentro da máquina, se você está com a dose certinha, para ele poder manifestar o potencial dele. Então, assim, não é só pôr lá e achar que vai dar certo. Tem um passo a passo para fazer dar certo. Desde a mistura, desde ver qual é a taxa de colheita da máquina e quanto a taxa de vazão do inoculante, né? Aquele tanque lá da automotriz de 250 litros, quanto tempo está demorando para esvaziar ele? Um tanque desse trata quantas toneladas de silagem? Quanto que eu tenho que pôr de inoculante? Né? Então, o que você falou, escolher um fornecedor idôneo, que tem trabalho de pesquisa, que trabalhou com isso, né? Nem todo plantar é igual ao outro, nem todo buquene é igual ao outro. Não, bom demais, Gustavo. Para a gente finalizar, a gente abordou aqui a questão da escolha do híbrido, abordamos o dimensionamento do silo, abordamos como compactar, como colocar isso na silagem, como inocular. Chegamos nesse ponto, está compactado, já usou inoculante, está dentro do buraco, é a hora de vedar. Qual que é os cuidados que o produtor tem que ter para essa vedação? Porque aí já tem uma história aí grande, né? Tudo que nós conversamos aqui, eu acho que já justifica ter o profissional mesmo, nós temos que deixar isso claro e vale o produtor lembrar disso sempre. Vai fazer silagem, deixa alguém responsável por todo esse processo. O processo é relativamente simples, mas exige alguns passo a passos que devem ser monitorados, que se não tiver uma pessoa responsável por aquilo, não vai ter um resultado, porque o investimento é muito grande, né, gente? Se tocar em assunto aqui de 8.000 hectares, 8.500 hectares, é muito dinheiro envolvido para a gente errar em detalhe, né? Então, para nós finalizar, vamos falar um pouco da vedação. É o que você falou, é simples, mas não é fácil, né? Tem muita coisa, então assim, tem um monte de passo a passo, e você tem uma pessoa, capacitar alguém para entender o que é esse passo a passo, e ele está gerenciando isso, é de suma importância. Fazer a equipe entender é importante cada um no processo, né? Para o pessoal trabalhar motivado e entender o papel dele de fazer um bom trabalho. A parte de vedação, que a gente tem mais feito nas consultorias que nós fazemos pelo Track and Feed, eu sempre recomendo a lona barreira de oxigênio, que vai impedir que o oxigênio passe para a massa, põe a dupla face em cima. Por que isso, Gustavo? A dupla face convencional, a exposição ao sol vai fazer ela dilatar e abrir microporos, que faz entrar oxigênio. Não é visível a olho nu, mas a gente sabe que passa, porque por mais que tenha proteção contra raio UV, aquilo vai desgastando com o tempo. E aí você vê aquela camada podre, que é muito comum todo mundo ver. Então, além de você estar tendo a perca daquilo ali, na hora que você vai desensilar, você vai ter que ter um trabalho para remover aquilo para não ir para os animais. E aquilo é a parte visível. Tem a parte que está abaixo daquilo, que também já perdeu muita coisa e você não vê. Então, quando você usa a lona dupla face e por baixo a barreira de oxigênio, a gente reduz muito aquilo. Então compensa o investimento. Que é uma característica da lona mesmo, né? Às vezes o produtor ele quer comprar, minha lona está ruim, eu vou comprar uma lona melhor. Mas isso é uma característica do polietileno, né? Você pode pegar a melhor lona, se você incidiu 40 graus de temperatura em cima dela, ela vai abrir o microporo. É como se fosse a nossa pele, né? Sol muito quente, ela vai abrir o microporo. Você falou do efeito da temperatura, sabe, Lucas? Mas tem um efeito também direto do raio UV, do sol. Uma coisa é só o efeito da temperatura, né, que gera dilatação. Isso aí é conhecido, né? A gente sabe que qualquer material sofre dilatação. Mas tem um efeito do raio UV, né? Assim como tem na nossa pele também, né? Um efeito da incidência do raio UV também, que só ele já causa esse problema, né? Além da temperatura, em conjunto pior ainda, né? Potencializa esse efeito. Mas é importante, quem consegue ainda botar algum material picado em cima da lona dupla face, melhor ainda. Você está protegendo ainda mais a lona dupla face, né? Às vezes a gente não gosta de pôr terra, porque depois na hora de desensilar dá muito trabalho, mas às vezes o cara tem um capim picado, joga ali em cima. E outras coisas são cuidados assim que a gente sempre fala, né? Cercar o silo para nenhum animal passar lá. São coisas pequenas. Às vezes se o silo fazer uma barreira ali, se tiver chuva, né? Não entrar, né? Uma canaleta para não entrar um fluxo de água dentro do silo. São coisas simples, né? Lonar as laterais dele, se você puder, com a lona do ano passado.
principalmente a lateral, no fundo não dá para pouco, senão vira uma bagunça. E depois aí a retirada, né? Depois que você abrir o silo, que a gente sempre recomenda, né? A boca do silo ali, não espere chegar, assim, acabou o outro para começar ele. Na hora que tiver no fim de um silo, já abre o outro e começa a dar para novilha e tal, para depois, na hora que você for acabar realmente aquele que você já estava usando, você já entrou com alguma parte mais avançada do segundo para as vacas, para não ter essa quebra na produção abrupta. Então é um macete de manejo que a gente sempre faz, que isso é importante, né? É uma dica prática, porque sempre a boca do silo fica menos compactada, tem fermentações secundárias ali que a gente vai prejudicar, né? Então já tem uma mudança. Lembrar que um silo é um alimento, a silagem é um alimento mutante. Como assim, Gustavo? O alimento ali, com o tempo de estocagem, está melhorando a digestão de amido dele. Então, mesmo que você tenha uma dieta lá que você fez que tinha 25% de amido, esses 25% de amido, se o silo está com 6 meses de fermentação ou com um mês, a disponibilidade dele é diferente. Então, às vezes, você pode até reduzir um pouco a inclusão da silagem, né? Toda silagem é um alimento mutante, principalmente o amido. Desde que o pericarpo tenha sido rompido, ele vai melhorando a sua digestão paulatinamente. O pico é com 60 dias, mas depois vai tendo incrementos menores, mas vai subindo, né? Vai melhorando ainda essa digestão com incrementos menores. Então a gente sempre sente quando muda de um silo para o outro, desde que fez esse manejo da boca do silo, né? Que a boca não vai acontecer isso porque ela é pior, que às vezes a gente vai ter uma resposta em produção de leite. Né? Se for o mesmo híbrido, tá? Que pode também ter híbridos diferentes, aí muda a história. Mas só passando, pontuando isso aí, também é uma questão prática que pode vir a acontecer, né? Se for o mesmo híbrido. Se mudar o híbrido, aí é outra história. Legal demais. E silagem de maneira geral, eu acho um alimento fantástico. A gente, com essa conversa, me faz pensar também o quanto o ruminante é um animal especial, porque de todas as criações que você vai ter aí, de fonte de proteína aí, que você está trabalhando, o ruminante é das únicas espécies que a gente tiver um problema, por exemplo, teve algum problema no mundo, faltou milho, faltou soja. Se você tem silagem em casa, pode ser que não vai estar balanceadinho demais aqui a dieta quando tiver um problema muito sério, mas você tem comida, você consegue tirar leite, você consegue manter a sua produção. E isso aí eu acho uma pegada muito boa da silagem e do ruminante também, né, que nos dá essa flexibilidade desse alimento aí que é encantador, né? Com certeza. O ruminante, ele possibilita pegar o alimento fibroso, né, que o monogástrico não consegue, por ter a câmara de fermentação que é o rumen, e essas bactérias, protozoários, fungos que tem lá, produzem a enzima que degrada essa fibra, né? Então, todo alimento fibroso, igual a forragem ou subprodutos da indústria, né, que seriam jogados fora, né, podem ser utilizados e transformados em produto animal, seja leite ou carne, ou lã, né, no caso de ovelha e tal. Então, realmente a gente consegue ter um portfólio. Ainda a gente depende um pouco de milho e farelo de soja, não dá para tirar tudo, mas a gente cria, ele é um animal mais versátil, né, para você poder usar outros produtos. Você não fica refém só de milho e soja, né. Gente, para finalizar, né, siga nossas redes sociais, procure o Ilana no YouTube, no Instagram, no Facebook, procure o Gemegali nas redes sociais, o Track and Feed, o Gustavo Salvati. Tem mais algum contato, Gustavo, que você pode passar para que as pessoas te procurem também para... Não, é isso aí mesmo. Se o pessoal precisar aí, entra em contato lá via direct que a gente está atendendo. Então a gente não anda muito... Agora fui eu. Puta merda, esqueci de pôr no... Tô brincando, cortou já.